acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a tua visão, que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Tua família. Nossa família. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja sobre todos nós neste momento em que nós queremos refletir na palavra de Deus. Como é importante nós podermos, de fato, colocar a nossa vida nas mãos desse Deus, a vida da nossa família. Esse hino aqui quer nos lembrar sempre que, seja lá a situação da nossa vida, nós sempre teremos uma família que está nos esperando, que está pronto para nos abraçar, para nos consolar, para nos dar força. E como é bom a gente poder ter isso. Como é bom a gente poder ter alguém ao nosso lado todos os dias, todas as noites, né? E isso faz parte da vida, né? Faz parte da vida também, que infelizmente as separações elas se tornam uma realidade. Falando aqui agora exclusivamente de casais, tá? No entanto, para todo casal que decide tomar essa decisão, há perdão. E com o perdão de Deus há um recomeço, há um grande recomeço, o qual Deus nos abençoa ricamente para nós então podermos retomar a nossa vida guiado pelo Espírito de Deus, guiado
para um recomeço de reconstrução da nossa vida. Nós, de fato, precisamos disso todos os dias. Então, irmãos, sejam muito bem-vindos aí. Nós teremos nesta noite o nosso estudo do PEN, estudo do nosso caderninho aí feito pela editora Concórdia, quer dizer, é feito pela IELB e impressa pela editora Concórdia. Penso que as congregações do Brasil todo devem ter adquirido esse livro, e é uma oportunidade muito importante para nós. É um material muito rico que nós temos à nossa disposição para a reflexão, e nós queremos seguir com o tema deste mês. Na verdade, nós fizemos um estudo mensal e hoje nós queremos abordar no estudo 12. Se alguém de vocês tiver o caderninho em casa, podem abri-lo na página de número 67, onde nós queremos assim comentar um pouco o que o pastor que elaborou o estudo, o pastor Martinho Sonter. Ele é vice-presidente de educação cristã da IELB, então foi ele que elaborou o estudo e para colocar à nossa disposição, tá bom? Então sejam todos aí muito bem-vindos. Começar o nosso estudo com uma breve oração. E aí eu convido a vocês para que lá no seu lar vocês se coloquem na presença do Senhor neste momento em oração. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te somos imensamente gratos por mais um dia de vida. Te somos gratos por todas as bênçãos derramadas, por nos dando tudo aquilo que nós precisamos para viver. Mas de uma forma muito especial também te agradecemos pelas nossas dificuldades, porque as dificuldades nos ensinam a confiar no Senhor, nos ensinam a segurar em suas mãos. E nós te damos graças e louvor, porque em Jesus Cristo nós estamos segurando nas mãos de Deus, e ao mesmo tempo Deus segura em nossas mãos. Pai amado, obrigado por esse momento de estudo da tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo esteja sobre todos nós, que ele nos conduza na reflexão da tua palavra, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e, acima de tudo, que a nossa fé seja verdadeira, seja uma fé que simplesmente crê na tua palavra, sem que as nossas dúvidas se tornem uma pedra de tropeço para todos nós. Assim também, Senhor, nós queremos colocar em tuas mãos todas as famílias que estão presentes nesse momento de estudo. Conduza cada um no seu lar, na sua casa, para poder, de fato, haver um crescimento espiritual da tua santa palavra. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, e ainda por cima pedimos, Pai, o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Irmãos, nós queremos convidá-los, se alguém quiser acompanhar a leitura do nosso texto, o texto de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11, que é a base do nosso estudo desta noite, que tem como tema a importância da paciência. A importância da paciência. E esse texto diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.
Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então esse é o texto aí do qual nós queremos ter como base para a nossa reflexão, lembrando aí aos que entraram após as nossas saudações aqui, nós estamos aí estudando o caderninho do PEN, né, deste ano. Estamos no estudo 12, se vocês tiverem o caderninho em casa e quiserem abri-lo, estamos aí na página 67 do nosso caderninho, tá? E quem escreveu a mensagem desta noite é o pastor Martinho Sonta, vice-presidente de Educação Cristã da IELB. A importância da paciência. Mas eu começo perguntando para vocês, vocês sabem o que é paciência? O que é paciência para você? Vocês acham que ter paciência vale alguma coisa? Ou será que nós deveríamos não ter paciência? Será que nós deveríamos simplesmente agir de acordo com o nosso impulso? Vamos lá. Eu fiz uma pesquisa rápida em um dicionário de forma online aí no Michaelis, e ele nos traz algumas definições que eu quero trazer para vocês também. Primeiro ele diz qualidade ou condição de paciente. Quando nós falamos em paciente, nós pensamos assim já também numa enfermidade, por exemplo, né? Uma pessoa enferma, ela é chamada de paciente, mesmo que ela não tenha paciência. Isso é importante, tá? Ela é identificada como paciente, mas é uma pessoa que não está com paciência nenhuma de ficar na cama deitado, e realmente tem as suas dificuldades, vocês sabem disso, né? Ponto 2, virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos resignadamente, sem revolta ou queixa, tá? Resignadamente é com tranquilidade, com paciência, suportando tudo, né? Ele diz até que é suportar os males, dissabores e incômodos. Terceiro, qualidade de quem espera com calma e serenidade o que tarda. Olha só, aqui tem uma coisa interessante, né? Ele diz que a gente espera com tranquilidade e calma aquele que tarda. Podemos até comparar quantos compromissos nós já tivemos em que as pessoas se atrasaram, ou nós mesmos nos atrasamos, então alguém tinha que nos esperar. Nós aguardamos aqui, e o objetivo é esse, que nós aguardemos com calma e serenidade aquele que tarda, que é Jesus. Ter paciência para aguardar a sua volta. Perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das dificuldades, constância. Então, é aquela pessoa que consegue, ela mesmo com as dificuldades, ela continua realizando, ela tenta, até que ela consegue resolver o seu problema. Por exemplo, montar aí talvez um quebra-cabeça, ou se não tem uma peça que nós precisamos montar para que o aparelho volte a funcionar e não sabemos exatamente como fazer, então a gente insiste até que consegue montar. Isso também é reconhecido. Então aqui algumas definições sobre paciência que eu quero trazer com vocês. E aí ele faz menção do versículo 7 e 8, que eu vou ler de novo aqui.
Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha como é interessante. Nesse contexto, diz o pastor Martinho, o autor incentiva os leitores a que tenham uma atitude compatível com fé e a confiança na graça e na providência do Senhor Jesus Cristo. Recomenda a paciência e a espera até que finalmente houver a colheita por ocasião da vinda do Senhor que está próxima. Então veja aqui, só comparando, ele já faz o agricultor, quando ele planta alguma coisa, e nós sabemos disso, até quem mora na cidade, você planta um pé de fruta, você não planta hoje e vai colher amanhã. Não, isso existe um período, né? Existe um período em que você precisa aguardar. Às vezes leva 3 anos para que aquilo que você plantou comece a produzir frutos. Talvez leve até mais. Mas aí alguém vai dizer assim, mas se leva tanto tempo, eu não vou nem plantar. Mas vamos pensar assim um pouquinho, se todos os seres humanos pensassem assim, não haveria nada para colher. Não haveria nada para colher. Né? Se eu quero comer uma fruta, quero plantar um pé de fruta na minha casa, e porque vai demorar 5 anos para produzir, eu não vou plantar. Se eu não plantar o pé, os 5 anos eles vão passar igual. E olha como é interessante, os anos eles vão passar da mesma forma, e quando chegar com 5 anos, quando eu poderia já estar colhendo das minhas frutas, eu não estou colhendo porque há 5 anos atrás eu pensei que não valeria a pena. E eu não estava a fim de esperar todo esse tempo, mas eu vivi 5 anos já. Os 5 anos já passaram. Então ele faz essa comparação com o agricultor, que o agricultor ele precisa ter paciência para plantar, ele precisa ter paciência para as chuvas caírem no tempo certo, tanto as primeiras como as últimas, porque se chegar lá nas últimas e a chuva continuar caindo sem parar, muito produto nós sabemos que ele acaba apodrecendo lá na lavoura. Então o agricultor ele precisa ter a paciência para começar a chover, ele lança a semente na terra, aí vem as próximas chuvas, vem o tempo, vem tudo as coisas, e chega o momento de ser colhido o fruto do seu trabalho. E nessa colheita ele também precisa esperar que amanhã não chova, que o dia que ele quer colher, que também não chova. Então é importante nós fazermos uma análise muito profunda disso. Porque sem dúvida nenhuma, quando ele trata da paciência, de nós ficarmos aguardando aquele que tarda, né? Aquele que tarda, que é Jesus, nós precisamos fazer com paciência, senão nós vamos enlouquecer. Senão nós vamos enlouquecer. Pensemos, e aí quando nós pensamos na palavra paciência, no que é paciência, na situação da minha vida, será que eu tenho paciência para aguardar? Será que eu tenho de fato, eu estou pronto para aguardar? E nós temos que daí tomar cuidado com outra situação que acaba nos levando muitas vezes ao médico, que é a ansiedade. Então, quando eu não tenho paciência para aguardar, eu acabo produzindo em mim uma ansiedade
que muitas vezes eu não vou conseguir controlar sozinho e que eu vou precisar de ajuda. Eu vou começar então a gastar com médico, vou gastar com remédio para curar esse mal da impaciência, da ansiedade, de querer as coisas tudo para ontem. Tudo para ontem. Então ele diz: calma, há tempo para tudo. Né? E aí o pastor Martim ele até coloca: os lavradores sabem que entre a preparação da terra e a colheita dos frutos há etapas no ciclo imposto pela natureza: semeadura, germinação, crescimento, maturação e finalmente a colheita. Então, o agricultor precisa ter calma, precisa ter paciência para esperar o momento certo. E isso ajuda. Quanto mais ele conhecer esse processo, mais ele também, isso ajuda ele a dizer assim: não, agora esse período é assim mesmo, não tenho o que fazer, né? Eu não posso fazer milagre, porque milagre só Deus agora. Então eu preciso ter muita paciência, aguardar as situações para o momento certo. E aí o pastor Martinho, ele levanta algumas questões e ele diz assim: o agricultor está sujeito a possíveis intempéries, seca, muita chuva, granizo e pragas. O cristão também enfrenta provações, como já foi visto no texto de Tiago 1:2. Naquele texto está escrito que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que relação há entre essa afirmação de Tiago 1:2 e a recomendação de não perder a paciência, porque a vinda do Senhor está próxima? Qual é a relação, então, quando eu olho para Tiago 1:2, que diz: a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança? Tá? Ele está lá no versículo 1:2 dizendo: irmãos, vocês vão passar por muitas provações. Se tem uma coisa certa neste mundo, irmãos, é que nós vamos passar por tribulações. Algumas são um pouco fáceis de suportar, outras serão tremendamente difíceis. Outras são tremendamente pesadas para nós. E todos nós passamos por isso. Todos nós temos as nossas lutas. Talvez nós olhamos para a vida de alguém e falamos assim: olha, eu queria ser como essa pessoa, parece que tudo vai perfeito na vida dela. Mas se engana, porque essas pessoas têm as suas próprias lutas. As pessoas têm os seus desafios. As pessoas têm as suas dificuldades. E aqui já cabe, então, qual é a relação? A relação é que a vinda do Senhor, ela vai, essa espera, ela causa perseverança em nós. Tá? Essa espera por Deus, por Jesus Cristo voltar, para definitivamente nós pararmos de ver tanta miséria, tanta guerra, tanto ódio, tantos irmãos brigando entre si por causa de herança e tantas outras coisas que vemos. Acalmemos o coração. Ele diz: olha, vamos aguardar, porque isso vai nos ajudar a ter perseverança. Sejam pacientes, pacientes de fato e de verdade. Tá? Então, olha como é importante nós aguardarmos, e é justamente isso que também o autor reflete aqui no ponto 2. Ele diz: estabeleça uma analogia, quer dizer, uma semelhança entre o agricultor que aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas, e
Ô, sede pacientes, pois a vinda do Senhor está próxima. Qual é a semelhança entre essas duas situações? Aguardar com paciência. Precisamos ter paciência. Muitas vezes, eu confesso aqui, irmãos, muitas vezes já pedi que Jesus voltasse logo, o mais rápido possível. Porque o que vemos não alegra o coração. No entanto, nós temos que procurar, enquanto Cristo não voltar, nós temos que aprender a conviver com tudo que está ao nosso redor. O ser humano, ele é, por natureza, ele é mau. O cristão, ele luta, dentro dele há uma luta muito intensa com o velho homem. Então, pensar que às vezes as dificuldades, os sofrimentos, dentro do próprio relacionamento dos cristãos, né, nós vemos muita coisa que nos entristece. No entanto, isso é normal acontecer. Isso não deve nos chocar, porque é normal acontecer entre os seres humanos. É normal que isso seja assim. Então nós temos que ter paciência. O agricultor precisa paciência, o cristão precisa paciência até a chegada de Jesus. Eu estou vendo aqui em nosso chat que temos muitos irmãos aí, alguns, quer dizer, que eu sei das dificuldades que enfrentam na vida, e eu já tive assim que, com peso no coração, tive que fazer o sepultamento do irmão, do marido, do pai, e percebemos assim o quanto é difícil isso, né? Nós temos uma coisa que move o nosso coração, além da perseverança, que é a esperança, né? Que é a esperança. Então nós precisamos de fato ter essa esperança, porque a esperança ela renova o nosso coração, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente também, quando nós abordarmos aí o próximo versículo. Então olha só, no versículo 8, por exemplo, ele até diz: fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Esta frase nos leva a compreender a necessidade de estarmos preparados, fortes, no tempo escatológico, tempo que precede a volta do Senhor Jesus no juízo final. Mas para não tornar isso muito tão distante às vezes de nós, né? Para nós, não, mas até lá eu estou sofrendo hoje e eu quero a libertação de um sofrimento, né? Eu estou sem paciência, eu estou com dor. Alguém que está com dor, ele não vai esperar. Se você chegar num médico com dor e o atendente falar assim para você: olha, fica calma, que daqui 2 semanas o médico vem, daí nós vamos dar um medicamento para você, que daí vai passar a sua dor. Quem está com dor, ele quer ser atendido na hora. Qualquer coisa que vai ser feito na tentativa de aliviar a dor da pessoa, para ela já é um consolo. Quando nós choramos com o coração de luto de saudade de alguém, aquela pessoa, ela tem algo diferente dentro dela que ainda a faz trabalhar e viver, mas ao mesmo tempo ela precisa, naquele momento, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, porque é aquele momento que o coração dói. A saudade bateu naquele momento, então nós precisamos tentar nos ajudar desta forma, para que os problemas sejam mais tranquilos. Nós temos alguém que está com fome, por exemplo. Alguém que chega na sua casa
que já há 2 dias já não conseguiu comida, que está louco de fome. E aí você fala para ele, olha, faz o seguinte, hoje eu estou sem tempo, mesmo que tenha lá na geladeira tudo pronto, né? Eu estou sem tempo, mas vem aqui amanhã. Vem aqui amanhã. A pessoa está com fome, ela quer que o problema dela seja resolvido. Quando nós olhamos para a volta de Cristo, Cristo sabe que nós andamos ansiosos, que nós precisamos que Ele venha nos socorrer. Mas Ele também quer que produzir em nós a paciência pela ação do Espírito Santo. E Ele produz isso em nós. E como é que Ele vai produzir essa paciência? Sem dúvida nenhuma, hoje eu tenho plena convicção que a gente só adquire certos dons do Espírito se você se permite a passar por certas situações da vida. E muitas vezes, e a maioria delas, eu penso que, e eu vejo que Deus ele não pede permissão se você quer ou não quer. As coisas aparecem, as coisas acontecem. Então, se eu quero ter paciência, eu preciso passar por situações tremendamente difíceis e que eu não consigo ver qual é o dia que eu vou ter a solução do meu problema. Se vai demorar 5 dias, 10 dias, 20 dias, 50 dias, 100 dias, 1 ano e meio, eu não consigo visualizar isso daqui para frente. Quanto tempo eu vou demorar? Deus está vendo quanto tempo vai demorar, mas eu não estou vendo. Mas como Ele quer produzir paciência em mim, então Ele permite que eu vá passar por situações tremendamente difíceis por 1 ano e meio, até que eu aprenda a lidar com isso, até que o Espírito Santo consiga produzir em mim a paciência. Então a palavra de Deus, ela deve acalmar o meu coração em todas as situações, e essa confiança vai produzir certamente a paciência. Certo, irmãos? Quero, antes de continuar aqui, quero chamar bem-vindo aí mais alguns irmãos que entraram. Deixa eu ver aqui quem que foi aí depois. Aqui o nosso presidente da congregação, Antônio Fernandes. Boa noite, pastor e irmãos em Cristo. Gratidão por participar deste estudo. Um abraço aí, melhoras aí, tá, presidente? Deus abençoe a recuperação. Simone Werneck Bis, boa noite. Glaucineia Krauser. Hilda Kuhn, boa noite, pastor, e a todos os irmãos em Cristo. Olha, como é bom o povo aí se saudando na sala virtual aí, né? Rosalina Vescovi, seja bem-vinda também. Rosa Estrelo, algo muito difícil exige muito esforço, principalmente quando oramos por uma situação difícil. É exatamente isso. Sabe por quê? É porque nós queremos a solução imediata. Nós não temos a visão de Deus em muitos momentos, nós queremos isso para ontem. E é interessante como o ser humano nos dias de hoje, ele tem pressa para tudo. Ele tem pressa para tudo. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, que isso foi colocado na nossa cabeça, isso foi inculcado na nossa cabeça, que o ser humano não pode mais parar, ele precisa se atualizar, ele precisa fazer cursos, ele precisa ter doutorados, ele precisa. Toda essa tecnologia, se nós analisarmos, nós queremos internet mais rápido. Nós não temos paciência para esperar 5 segundos, se for o caso. 10 segundos. Nós precisamos trabalhar isso em nós. Tá? Todas as outras coisas que são criadas, pensem, elas são criadas para tornar o trabalho mais rápido, mais ágil, mais fácil. E no final das contas, então, nos cria a ideia de que
Quanto mais rápido eu fizer algo, mais eu posso fazer, eu vou produzir, e aí eu acabo ocupando meu tempo e eu não tenho mais tempo para nada. Eu não tenho mais tempo para a família, eu não tenho mais tempo para sentar e ver o problema dos meus filhos. Filho, o que aconteceu? Por que você está bravo comigo? Nem se conversa mais em casa. Né? Por quê? Muitas vezes por causa dessas tecnologias aqui, ó, que faz com que o povo está sentado lá, mas dizendo eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, mas será que precisa mesmo? Será que precisa mesmo? Nós temos que ser honestos. Será que não há um momento na nossa vida que nós não podemos deixar isso de lado e falar, vamos sentar aqui, vamos nos curtir, vamos falar do nosso dia? Irmãos, se nós não criarmos, se nós não tomarmos consciência, se nós não tornarmos as nossas palavras em ações, nós vamos viver em prol do mundo. Nós vamos viver por uma necessidade que o mundo diz que nós temos. E a pergunta que eu tenho que fazer é: eu de fato quero isso para mim? Eu quero isso para mim? Precisamos analisar. E tudo isso, e aí muitas vezes essa impaciência também acontece na questão financeira, porque qualquer coisa que nós vamos fazer hoje envolve dinheiro. E as pessoas daí, para terem mais dinheiro, elas trabalham mais, elas correm mais, elas estão mais sem paciência. Elas não têm mais o tempo de esperar alguém fazer algo, ou até mesmo esperar um tempo que a pessoa vai dar conta de fazer o trabalho. Porque já está inculcado em nossa cabeça que nós não temos tempo. Tá? Nós não temos tempo. E nós temos que analisar isso. Aqui eu quero só voltar na questão um pouquinho antes. Aqui, ó, qual é a razão do apelo de Tiago? Fortalecei os vossos corações. Fortalecei os vossos corações, irmãos. Eu não consigo dar força ao meu coração. Essa força que está falando aqui, o Tiago, ele está dizendo, deixa Deus fortalecer o seu coração. Nós fortalecemos na nossa confissão de fé. Nós falamos que não queremos outros deuses, que queremos amá-lo em todos os momentos da vida. Tá? Então, de fato, nós precisamos aí fortalecer o nosso coração. Vamos lá então, ele até cita aqui 2 Pedro 3, 17 e 18, que eu vou ler aqui rapidamente, para mostrar para vocês uma forma aí de fortalecermos o nosso coração. Tá? Ele diz ali nos 3, 17 e 18. Ali está escrito o seguinte: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Então, fortalecer aí o nosso coração é firmar ainda mais em Cristo Jesus. Os nossos versículos 9 a 11, eles dizem assim: irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes.
Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então, irmãos, aqui um breve comentário que o pastor Martinho coloca. Ele diz assim: porque Tiago diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Podemos estabelecer alguma relação do que Tiago escreve no versículo 9 com o que está escrito em Lucas 6,37? Que relação há entre o para não serdes julgados e o que acontecerá quando o juiz que está às portas vier? Há algum fato que pode ser relacionado entre os dois? A questão da queixa aqui, irmãos, talvez eu vejo que apontar os próprios erros, né? Quando nós olhamos para os outros e reclamamos somente dos erros dos outros e esquecemos de olhar para nós mesmos, né? Então isso aí precisa de fato, o juiz está à porta, que é Deus, lá no juízo final. Os profetas são citados como modelos de paciência. Por que é citado os quais falaram em nome do Senhor? Essa afirmação tem algo a ver com aguardar com paciência recomendado para nós? Tem tudo a ver. Vamos pensar um pouquinho na vida dos profetas. Nós sempre achamos que a vida dos outros é fácil, ou foi fácil. Vamos olhar para os nossos profetas. Quanto eles sofreram para falar do Evangelho, do amor de Deus, para levar uma palavra diante dos reis. Quantos tiveram que fugir e ficar sem conforto nenhum, passar fome, frio, viver no deserto para não morrerem. Mas eles tiveram que ter paciência até que Deus os livrasse daquela situação. Né? Se nós pegarmos a própria vida de Jesus, quando ele veio, José teve que pegar Maria e Jesus e levar para o Egito, para fugir de Herodes. E eles tiveram que ficar no Egito até que Herodes morresse. E depois que Herodes morreu, eles puderam voltar. Então eles tiveram que ter paciência nesse período. Tá? E aí nós agora também temos que aguardar com paciência. Tá fácil? Não tá fácil. Não, eu não sou hipócrita em dizer que a vida tá fácil. Nós sabemos que não é fácil. É pesado, é difícil. Mas nós temos que lembrar também de 1 Coríntios lá, quando Deus disse assim, que Deus é fiel e não permitirá que vós sejais tentados além das vossas forças. Então o fardo vem. Mas quem está em Jesus, Jesus diz que o fardo dele é leve, é suave. Por que o fardo em Jesus é leve, é suave? Porque Jesus carregou todo o peso dos nossos pecados, tudo aquilo, nós não precisamos mais fazer nada para sermos salvos, a salvação já é nossa. Tanto é que a partir desta semana eu comecei a mudar e dizer assim, que nós temos duas vidas, né? A outra vida. Na verdade, nós temos uma vida só. Nós não temos duas vidas. Nós temos uma vida. Em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. E ela começou quando houve fé. Quando o Espírito Santo colocou a fé em nosso coração. E essa fé permanece no coração, então nós temos vida eterna. Então eu já estou na vida eterna. Então eu não tenho uma outra vida. O meu corpo apenas ainda
está penando, meu corpo ainda está sujeito a várias situações deste mundo, o que é natural. Mas a vida continua. A morte é só do corpo físico, não da alma. O ser humano, ele é um ser eterno. Apenas se define o caminho depois da morte. Vida eterna, morte eterna. Não existe um meio termo. Então nós fomos criados por Deus e somos eternos. Apenas uma eternidade na presença de Deus e a outra eternidade é na ausência de Deus. E na ausência de Deus é um sofrimento tremendo. Tá? Então nós precisamos aqui aguardar com paciência. Ele diz para os que perseverarem firmes. Sejam firmes, irmãos. Não deixem que essas doutrinas que andam por aí, essas doutrinas fáceis aí, levem vocês. Não permitam que essas outras doutrinas, como o Espiritismo, que ensina que o ser humano tem que reencarnar várias vezes, isso é ilusão. Isso não existe. Tá? Nós temos essa vida e a vida com Deus na eternidade. Então não se deixe enganar por doutrinas que são assim, que jogam a salvação em cima do ser humano. Isso é ilusão. Sejam firmes na doutrina. Vocês, quem conhece a palavra de Deus, permaneça nessa palavra. Custe o que custar. Custe o que custar. Sejam firmes. Mantenham a fé em Jesus como o único Senhor e Salvador. Não abandonem isso. Creiam nesse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de fato confessando que esse Deus é o bom pastor. É aquele Deus que diz: eu vou estar contigo em todos os momentos. Tenha paciência. No Salmo 46, versículo 10, Deus diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que ele está pedindo ali? Paciência. Senta ali. Eu sou o seu Deus. A situação tá difícil, mas eu continuo sendo o seu Deus. Permaneça firme. Continue voltado para esse Deus Todo-Poderoso. Então eu quero fazer aqui a leitura da conclusão do estudo do pastor Martinho. Ele diz assim, ó: somos gratos ao Senhor que revelou o seu amor e sua graça à humanidade através do valioso ensinamento do Evangelho. O Espírito Santo atua através da palavra em nossos corações e nos habilita à produção de frutos agradáveis ao Senhor. Então ele está dizendo: pela fé que você recebeu, você vai produzir frutos. Ele nos capacita para vivermos em harmonia com o seu amoroso propósito para a nossa vida. Olha, viver em harmonia com o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida, e eu vejo assim que Ele me colocou como pastor da igreja. Isso é um propósito. Tem momentos difíceis? Tem. Mas ele diz assim que então haja harmonia entre esse propósito de Deus, que eu aceite isso de forma pacífica e que eu concorde com a vontade do Senhor. Um desses frutos é a paciência, longanimidade, que diz lá em Gálatas 5. Confiamos no que ele nos revelou, tendo a certeza de que está nos firmando na fé. Suplicamos a Deus para que nos assista permanentemente com o seu Espírito Santo para conhecermos em maior profundidade a sua palavra e confiarmos firmemente em suas promessas. Então, esta é a conclusão do nosso estudo aí do pastor
Martinho Sonntag, tá? E ele faz ele aborda aqui uma questão bem interessante. Questão não, na verdade é um desafio para os que estão aqui participando do nosso estudo. Ele diz o seguinte: cada integrante do grupo aponta uma área em que pretende ser mais paciencioso na sua vida, na família e na igreja. Então, olhe para a sua vida, analise a sua vida e veja onde você precisa ter mais paciência, onde você precisa pedir essa longanimidade do Espírito Santo. Porque paciência é um dom do Espírito. Então, peça ao Espírito Santo em qual setor da sua vida, em que lugar da sua vida você quer ter mais paciência. Onde você quer agir com calma, onde você olha e diz assim: olha, eu falhei aqui, quero mudar, preciso mudar, para que haja paciência, para que haja uma vida melhor. Haja paz, quem sabe, no meu lar, na minha igreja, no meu trabalho, onde eu quero ter mais paciência. Tá? Deus certamente Ele irá ajudar cada um dando força, sabedoria e a produzir também paciência. Tá certo, irmãos? Pai amado, nós rogamos a Ti, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, dá-nos paciência. Dá-nos paciência em tudo nessa vida, pois o ser humano está precisando de paciência. E ninguém melhor do que o seu próprio povo de ensinar o ser humano a ter paciência diante das situações da vida e especialmente esperar pela vinda do Senhor. Obrigado por estas palavras que animaram o nosso coração, que nos fortaleceram, e dê a cada um que está aqui presente em nosso estudo sempre a Tua sabedoria. Dê a paciência, dê também, Senhor, amor verdadeiro no coração para com todas as pessoas. O Senhor viu todos os agradecimentos, todos os pedidos que foram colocados aqui pelos nossos irmãos em oração. Agradecimentos de aniversários, pedidos pelo cuidado aos enfermos e também consolo para o coração dos enlutados. Nós colocamos todos eles diante de Ti, Pai, na certeza de que o Senhor estará cuidando, cada um guiado pelo poder do Teu Espírito Santo. Assim também, Pai, nós entregamos aos Teus cuidados as nossas congregações, nossos pastores, a diretoria nacional da IELB. Nós colocamos diante de Ti todos os líderes das congregações, professores de escola dominical, diretorias. Colocamos também líderes do PEN, qualquer pessoa que esteja fazendo alguma obra pelo Teu reino. Abençoa-os e guarde-os, mantenha o coração deles sempre firmes na Tua palavra. Pai amado, nós entregamos aos Teus cuidados o mundo inteiro, não somente o nosso país, mas o mundo inteiro está precisando do Senhor. O ser humano precisa a humildade do Teu Espírito para voltar-se ao Senhor. Que o coração dos líderes, que o coração de todo o povo, de fato se arrependam dos seus pecados e voltem ao Senhor com sinceridade de coração, crendo que o Senhor é o único caminho, verdade e vida. Assim nós entregamos aos Teus cuidados a nossa vida, a nossa família nesta noite, pedindo a Tua proteção, e que nós possamos no dia de amanhã despertar com alegria e com disposição para continuar o trabalho do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Amanhã à noite nós teremos o nosso culto online e vocês são os nossos convidados. Um grande beijo no coração de todos, um forte abraço e até amanhã à noite em nosso culto. Fiquem com Deus. E eu vou deixar aí com vocês o nosso próximo hino para encerrarmos este momento de estudo bíblico. Temos tempo para falar do tempo, mas não temos tempo para Deus. Temos tempo para odiar pessoas, mas não temos tempo para amar a Deus. Só nos importamos com o que é nosso e queremos conservar assim. O mundo ensinou a todos a ser egoístas e pensar somente em si. Com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Olha o teu irmão que ao teu lado chora por não ter sequer um pedaço de pão. Como vou querer curar a dor da alma se não alimento o corpo em que ela está? Posso com palavras convencer pessoas a fazer o que lhes digo, mas o meu exemplo pode arrastar as multidões a ti. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu. Pare com esse individualismo, pois tudo que é preciso é se dedicar mais pra Deus. Olha, tudo é passageiro e o teu dinheiro não vai te comprar um lugar no céu.